Olá, vamos chegando aí, pessoal. Como é que faz aqui? Olá, bem-vindos todas e todos para essa nossa live de hoje. Aqui o nosso Papo Ninja sobre o Dia Mundial do Livro. Vamos ver se já está por aqui o nosso querido Itamar. Vamos ver, acho que ele está entrando já. Bom, daqui a pouquinho ele está chegando aqui. Então, eu sou o Jefferson Assunção, já vou me apresentando, eu sou escritor. Vamos lá. Sou escritor, professor de escrita criativa na Quadro Amarelo. Tá? E a Quadro Amarelo é uma plataforma de escrita criativa. Conheçam lá, né? Nosso @Quadro Amarelo. E tá aqui, ó. Vamos. Iera Júnior. Tá entrando aqui. Olha aí, Suelen. Obrigado, Suelen. Chegando aqui então para a nossa conversa de hoje. Boa noite, Tamar. Boa noite, Jefferson. Beleza? Boa noite à audiência da Mídia Ninja. Olha que maravilha. Então, vamos começar a nossa conversa de hoje, um dia muito especial, né? O Dia Mundial do Livro. E, bom, nada melhor, né? A gente está com esse grande autor brasileiro falando um pouco, né, sobre a importância desse dia, né? A importância do Dia Mundial do Livro, a importância da leitura, da literatura, né? E, claro, falar um pouquinho sobre Torto Arado, né? Então, eu estava falando, né, meu nome é Jefferson Assunção, me apresentando de novo aqui, sou escritor, professor de escrita criativa na Quadro Amarelo. Eu sou do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né, mas nasci em Santa Maria e moro em Brasília atualmente. Trabalhei durante 10 anos nas políticas de cultura, né, e mais especialmente nas políticas de livro, leitura e literatura, no Plano Nacional do Livro e Leitura e, enfim, nas atividades e nas ações ligadas, né, ao desenvolvimento do livro, ao desenvolvimento da leitura e da literatura, esses três grandes eixos, né, o eixo criativo, o eixo, né, de direito de cidadania, né, e o eixo também econômico. Afinal de contas, né, há uma importante indústria, né, uma importante indústria do livro, mas ainda muito concentrada, né, e que começa aí aos poucos também dar uns sinais de diversidade. Isso é uma coisa muito importante. O Dia Mundial do Livro, então, dia 23 de abril, né, é um dia comemorado, né, em várias partes do mundo, mas ela teve, né, esse dia teve origem numa tradição catalã, né, no dia de San Jorge, e essa tradição é uma tradição já de muito tempo, de séculos, na verdade, de, nesse dia, né, trocar uma flor por um livro. E também é o dia, né, o 23 de abril, reza a lenda, né, porque também a coisa é um pouco confusa, mas tanto Shakespeare quanto, né, o Cervantes, eles, né, faleceram nessa data. E, enfim, nós também temos aí uma coincidência nesse dia, né? Então, esse é o Dia Mundial do Livro, que desde 1995 né, comemorado aí pela Unesco. E a sua intenção, né, a intenção é colocar o livro num lugar de destaque no imaginário coletivo, né? Isso é importante, né? Porque nós temos
muitas vezes uma sociedade pré-moderna que passa direto para pós-moderna sem modernidade, né? Ou seja, e esse é um problema que nós estamos vivendo, eu acho, no Brasil, né? E eu acho que é um dos temas para a gente estar atento, conversar, né? Sobre qual é o papel, né? O papel do livro, né? O lugar do livro, para dizer de uma maneira mais, né? O lugar do livro nessa sociedade, né? Que aí repleta, né, de arcaísmos, né, também, aliás, uma sociedade arcaica, uma sociedade ainda cheia de pré-modernidade e, enfim, como é que a gente coloca o livro, né, em relação com essas outras, né, esses outros elementos da cultura brasileira, né? E já então entrando no papo, né, no papo ninja de hoje, o papo ninja sobre o Dia Mundial do Livro, né? Eu começo, Itamar, queria ver contigo uma das tuas personagens, né? Importantes personagens do livro Torto Arado, né? Premiadíssimo Torto Arado. Ele né, é o Zeca, né, Chapéu Grande, que tem um desejo, inclusive, né, força o prefeito, né, a fazer uma biblioteca. Ele tem toda uma leitura do mundo, né, uma leitura circular, uma leitura, né, uma leitura oral e uma leitura tradicional, mas ele quer, né, dar acesso às suas filhas e à comunidade, né, a um outro tipo de leitura, né? Eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso, essa relação que está, né? Acho que é uma das questões que estão colocadas no teu livro. Sim, a questão da educação, né, Jefferson? Boa noite a todos, boa noite à audiência da Mídia Ninja. Obrigado, Jefferson, pelo convite para a conversa. E o Zeca Chapéu Grande, ele é essa liderança religiosa e política da comunidade de Água Negra, que no fundo espelha muitos trabalhadores rurais que eu encontrei no campo. Eu não sei se você sabe, Jefferson, eu sou escritor nas horas vagas, mas meu dia a dia é como servidor público, né? Então eu já trabalho com trabalhadores rurais há mais de 15 anos e comecei trabalhando com projetos de educação no campo, né? Educação do campo, desculpe, projetos de educação do campo. Uhum. E eu pude ver, né, nos lugares mais remotos do país, eu comecei a trabalhar no estado do Maranhão, depois na Bahia, como a educação é importante para essas pessoas, né? Como eles se agarram a essa possibilidade de consciência, de mudança, de transformação. Então, esse projeto, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que existe até os dias de hoje, né? Ele tinha como objetivo inicial a alfabetização de muitos trabalhadores que não eram alfabetizados, mas ele foi crescendo com o tempo e por fim, inclui até a pós-graduação, voltada para pessoas que vivem no campo, né, que precisam estar no campo e que às vezes não têm acesso à universidade, ao ensino superior e outras formas de ensino. Uhum. Então, desde sempre eu vejo essa relação muito forte, muito bonita, de certa forma, dessas pessoas com a educação. E daí o Uhum. Zeca, ele espelha muito esses personagens reais que eu encontrei no campo, personagens que levavam a educação até as últimas consequências, né? Enquanto não conseguissem a escola para sua comunidade, enquanto não conseguissem levar professores para sua comunidade, não sossegavam, estavam sempre demandando. Daí Uhum. essa experiência, né? Ele leva a escola que ele tanto queria, ele que não era um homem alfabetizado, para que os filhos e os filhos dos seus companheiros e vizinhos de comunidade, companheiros de trabalho, também pudessem ter educação. Uhum. Eles têm essa coisa muito bonita no livro, né? Essa coisa da leitura da terra, a leitura, né? A leitura do mundo, né? Essa leitura que, na verdade, ela precede a escrita, né? Essa leitura que
que todo mundo faz e que, né, é uma leitura também solidária, né? Para pegar aqui um pouco do que a professora Eliane Yunis chama, né? A leitura solidária. Enquanto que a leitura escrita, né, linear, é uma leitura solitária, né? Essas duas leituras se encontram no teu livro, né? Essa leitura solidária e a leitura solitária, né? Porque a Bibiana está ali também, a professora, e ela está, né? E eles vão mergulhando também, de uma certa maneira, nesse, né, nesse nível de relação com a escrita e com a leitura. E aí entra na outra questão que eu queria ver contigo, que é a questão da escrita, né? Porque são pessoas que estão ali querendo, né, essas personagens, né, não apenas aprender a ler, mas também a escrever, tanto que são as narradoras, né, da própria história. Como é que tu vê isso? Esse outro movimento, essa outra questão, né, colocada aí não só da leitura, mas da expressão simbólica, né? Sim, isso é muito importante, né? É algo que, desde que muitas comunidades foram confrontadas com essa sociedade, compreenderam que para ocupar um lugar de importância, um lugar possível nessa sociedade, precisavam ler e escrever, né, para ter acesso a documentos, conhecer seus direitos. Então é algo que é recorrente. Existem muitos mitos sobre o campo e muitos mitos eles vão sendo derrubados, né? Por exemplo, a falta de leitura, né? Uhum. São lugares de fato onde não há bibliotecas, Uhum. onde tem dificuldade do livro chegar, de ter acesso ao livro, mas eles estão sempre lendo, sempre procurando coisas para se informar, né? Eu cansei de ver trabalhadores levarem livros para a roça, para na hora do descanso, na sombra, poderem ler. Acho que isso aparece de alguma forma em Torturado. Da mesma forma, Jefferson, a escrita é muito importante. Eles compreendem, por exemplo, que dominar a própria história, né, poder narrar a própria história, é fundamental para dizer quem eles são, a nossa Uhum. sociedade. Então, quando aparece alguém interessado nessas histórias e só resta o registro oral, porque não tiveram a possibilidade de escrever no passado, eu vejo um lamento, por exemplo, eles dizem assim, se eu soubesse que tudo isso que eu conto é importante, eu tinha anotado tudo, né? Anotado tudo em cadernos, em papéis. Isso, de alguma Uhum. forma, também atravessa o romance, esse desejo pela escrita, ou a própria escrita que vai se desenhando, vai se revelando entre eles. Uhum. O importante é a gente compreender que há muitas formas de ler e há muitas formas de escrever também, né? Claro, A literatura nos acompanha desde os primórdios da humanidade. claro. Se a gente for pensar os primeiros registros, as histórias contadas de pessoa para pessoa, as histórias inscritas nas paredes das cavernas, né, as inscrições rupestres, tudo aquilo já são relatos, narrativas que a gente Claro. vê ali a semente da literatura que a gente fala hoje, né, a semente do Uhum. livro. Uhum. Então, há muitas formas de escrever e há muitas formas de ler o mundo, né? Estamos falando aqui de uma das formas, que é é a mais usual para a nossa sociedade, para pessoas da nossa classe social, Uhum. que é o livro, é a leitura, né? Claro. Mas há muitas formas de escrever e ler o mundo, né? E a gente vai aprendendo. E elas vão se misturando, né? Hoje em dia a gente pode ler livros para descobrir justamente essas formas de Uhum. narrar e conhecer o mundo. A cultura digital também, ou a internet pelo menos, né? Porque ainda nós não temos um total desenvolvimento de uma cultura digital, mas a gente está caminhando para desenvolver isso. Ela trouxe muito dessa leitura circular de volta, né, à tona. Ou seja, não apenas a leitura, digamos, né, solitária, mas essa leitura solidária que a gente faz, né? A internet é um lugar também de uma forma
muito solidária de ler, né? Eu acho isso uma coisa muito interessante, importante de hoje em dia, né? Bom, uma coisa que é importante na tua trajetória, tu é geógrafo e, enfim, geógrafo baiano, a gente ainda pensa em Milton Santos e, né, enfim, na importância dele, né? E uma coisa que é interessante, assim, eu acho, da gente conversar, e tem a ver com expressão simbólica e com escrita, né, de si, mas é a questão da escrita que tu recusa dizer que é uma escrita regional, por exemplo, né, e que ela é centrada, né, numa outra, né, é centrada em ti, ou centrada na tua experiência, né, assim como são, né, ou deveriam ser pensados não, né, não como um centro apenas emissor, né, mas uma infinidade, né, de expressões possíveis e que a escrita traz, né. E eu acho que as tuas personagens tem isso também, né? Elas estão ali, estão dizendo o mundo a partir desse centro, né? Que é o centro da vida delas, né? Verdade, verdade. E isso é interessante, Jefferson, pensar, né? Você citou nessa polêmica, falou da polêmica do regional, de pensar numa literatura regional, e eu tenho refutado, porque eu Uhum, acho que todos, né, leem e escrevem a partir do lugar que estão, né, a partir de seus centros. Se a gente for pensar, tudo é regional, né? A literatura que é escrita no Rio Grande do Sul, e eu sou apreciador, admirador de muitos autores gaúchos do passado e do presente, ela trata de uma realidade própria, muito particular, uhum, mas ainda assim é escrita por autores, né, que falam de seus centros. Se claro. formos pensar em São Paulo, Rio de Janeiro, da mesma forma, né? Para mim, que vivo na Bahia, talvez essa literatura também pudesse ser classificada de regional, porque se afasta um pouco da minha realidade, das minhas Uhum, perspectivas. Mas não, elas são escritas a partir de seus centros e dos centros desse autor. uhum, Daí eu também reivindico este lugar, né? Este lugar central. E a minha literatura parte do meu centro, né? E o meu uhum, centro neste momento é a Bahia, é tudo que eu vivi, é a minha história, é a minha ancestralidade. Daí uhum, refutar essa ideia de uma literatura regional, como já foi classificada no passado, né? Os grandes romances do ciclo da geração de 1930 e 45, e de como quem nomeou essas obras de regional, né? Quem fez isso? Geralmente alguém que se considerava que estava num lugar central, né? Falou a partir de um centro. claro. E Um outro tema que também está, né, enfim, muito, acho, presente no teu livro, no teu doutorado, né, é a questão do arcaico, né, do Brasil. A gente está né, há 100 anos, há 100 anos não, há um ano do centenário, né, da Semana de Arte Moderna, sim, mas o Brasil ainda é muito pouco moderno nesse. Como é que tu vê assim essa relação, né? É, né, e até de invisibilidade. Eu acho que tem uma certa modernidade que invisibiliza, né, o restante das experiências, né, do Brasil profundo, do Brasil, né, fora do eixo, né, do Brasil que não é esse Brasil moderno, né? Mas de uma maneira que eu acho que é muito interessante, brota nesse teu texto, não é um lamento, não é uma, né? É uma potência também, é uma transformação, né? Tem um otimismo. Como é que tu vê essa relação, né, desse arcaico que é um atraso, mas ele também tem todo um elemento cultural, ou diversos, né, elementos culturais que são manejados, né, nesse teu texto, nesse teu livro, em função não só, né, de um registro, né, que seria só um registro, digamos, de uma realidade triste, né, mas não, tem uma transformação, né, simbólica e uma transformação, né, que aponta para um futuro. Como é que tu vê essa relação com o Brasil, entendeu? Da tua obra com esses temas no Brasil? o Brasil é isso, né, Jefferson? É esse país desigual, que tem a modernidade de um lado e o atraso de outro, né?
ou eles quase sempre se misturam. Para que haja modernidade, é preciso que haja Uhum. também a desigualdade, a pobreza, o Brasil arcaico. Uhum. E o livro ele vai se identificando, vai mostrando, né? E acho que por isso também que o tempo não está definidamente demarcado ali, intencionalmente. Eu Sim. sabia que eu queria desafiar o leitor a imaginar em que tempo aquela história se passa. Algumas pistas eu vou dando, né? Mas se eu te disser que até os nossos dias a gente vai encontrar pessoas vivendo em situação de escravidão, de servidão, vivendo em terras alheias, né? Você pode achar impossível, mas isso é fato, ainda existe, né? Em Uhum. muitos lugares do país a gente vai encontrar pessoas vivendo dessa forma, né? De maneira explorada. Sim. E parece que a modernidade, para que ela exista, ela precisa excluir tudo aquilo que não a acompanha. De fato, como você disse, Jefferson, um romance não transforma isso num lamento, mas revela também uma potência, né? Que nem tudo que não é considerado moderno Primeiro a gente precisa conversar sobre o conceito de moderno, né? Moderno em relação a quê? Né? A Uhum. modernidade em relação a quê? É claro, a gente pensa a partir de uma sociedade como a nossa, com os recursos, confrontando a nossa realidade com a de outros países desenvolvidos, né? E pensa que tudo aquilo que não acompanha essa dita modernidade seja talvez arcaico, né? Mas eu diria assim que há muito do Brasil arcaico ainda, mas não estão nessas pessoas. O arcaico está nas Uhum. estruturas, né? Nas Sim. nossas estruturas sociais, no nosso desejo de permanecer colonizadores de nós mesmos, né? Então a gente tem uma elite subjugando uma parte importante da população aos seus interesses, uma grande Uhum. parte da população aos seus interesses. O romance A mostra colonização um interna, pouco né? de como essa solidariedade é construída, ela é compartilhada entre pessoas com a mesma origem, né? Ou com origens distintas. E como é possível atravessar o tempo de maneira íntegra, ainda que eles estejam numa situação de extrema precariedade, vulnerabilidade. Mas ali é Uhum. construída uma solidariedade que é o caminho para a humanidade, né? É o caminho, porque esses recursos. Você falou de Milton Santos, Jefferson. Por coincidência, eu estou relendo por uma outra globalização do Milton que Sim. vai ser relançado pela editora Record. E eu estou lendo Uhum. esse livro que é uma. O Milton fala. Por que o título por uma outra globalização, né? O Milton fala que existia um projeto de globalização, mas a globalização que veio é uma globalização perversa que acentuou as nossas desigualdades. E ele Claro. propõe uma outra globalização, que é uma globalização solidária, né? Exato. Então, essa ideia de aldeia global é uma farsa. É. Ela só veio para permitir que as empresas, as grandes corporações dominassem os meios, né, ocupassem esse lugar de destaque em detrimento da solidariedade que é construída nas bases, né? Claro. Então, o Milton já disse naquela grande entrevista do Roda Viva, que é possível a gente Uhum. ver Sim. na internet. Ele dizia que a revolução vem dos mais pobres, né? Virá dos mais pobres. Uhum. E já há muitos apontamentos para isso. Ou seja, a gente precisa entender que essa construção de modernidade é sempre em relação a algo. Claro. E nem sempre aquilo que está é, no passado, nem sempre aquilo que está no cotidiano, numa situação de maior vulnerabilidade, é algo a ser superado. Não, acho que ali, por exemplo, o romance mostra para a gente que aquelas pessoas conseguiram sobreviver a uma adversidade terrível, né? E talvez naqueles sentimentos de solidariedade, de união, a gente encontre uma saída para os dilemas e as desigualdades
do nosso presente, do nosso cotidiano. Uhum. Só uma coincidência, mas em 2001 eu fiz um livro chamado O Mundo das Alternativas, que é um pequeno dicionário para uma globalização solidária, justamente dialogando com essa ideia, né, que a gente deveria Sim, pensar a globalização a partir dessa ideia do Milton Santos, que eu acho que é sensacional. E exatamente a partir dessa, extremamente atual, né? Até os nossos dias, extremamente atual. extremamente atual. E essa perspectiva da solidariedade, que é uma perspectiva do campo, é uma perspectiva, né, vamos dizer assim, né, das classes mais pobres. Eu fui camelô muitos anos, fui 8 anos camelô. Meus pais nasceram em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Né? Toda essa coisa do êxodo rural que faz parte, né, do Brasil, desse Brasil que inchou as periferias nos anos 70, principalmente, né? Vocês estudam muito isso Sim. na questão né, na geografia. Mas a questão ali está, né, é muito forte, né? Né, tem sempre uma solidariedade, sabe? Eu vejo muito isso, mais do que em ambientes modernos, em que cada um está no seu canto, sabe? Cuidando, né, cuidando da sua vida e quanto mais tu tem uma vida equilibrada, menos tu precisa do outro, né? Equilibrada do ponto de E, vista Jefferson, econômico, né? pensando nisso que você disse, né? Eu estava aqui lembrando do Krenak falando sobre essa. Foi entrevistado por um jornalista em Portugal e ele disse: o que tinha as populações indígenas tinham a alegar para o mundo, né? Para as pessoas. Ele disse: nós estamos enfrentando um extermínio de 500 anos, né? E Uhum. sobrevivemos ainda. Sim. Embora boa parte tenha sido dizimada, estamos aqui. Acho que eu tenho medo de vocês que não passaram por isso, né? Como é que vocês irão reagir? Exatamente. Essa solidariedade é pensada também com o entorno, com o ambiente, com o seu meio. Uhum. É uma forma de vida menos predatória, né? A nossa forma de vida, de Uhum. consumo, de extremos consumos, né? E um consumo crescente é predatória, a terra não suporta. E os povos Claro. indígenas, os quilombolas, podem nos ensinar a viver de uma maneira mais racional, mais econômica, né? De uma maneira mais integrada ao ambiente e menos predatória. Isso Uhum. é o mundo que devemos legar para as pessoas, né? Para os que virão, para os jovens, as crianças, né? Os que ainda não nasceram. Claro. Bom, precisamos entrar num assunto agora aqui, que é o seguinte, vou fazer um preâmbulo, que é, no Plano Nacional do Livro e Leitura, né, nós temos lá uma ideia que ela é muito complexa, muito boa, sobre, né, um plano de leitura, uma política de leitura para o país, né? E diz o seguinte, o primeiro, são 5 elementos para uma sociedade leitora. O primeiro, o livro deve estar num lugar de destaque no imaginário coletivo. O segundo, devem existir escolas que saibam formar leitores. O terceiro, né, que devem existir famílias de leitores, né? A leitura na família. O quarto é o acesso ao livro e o quinto é o preço do livro. Já vou chegar aí. Eu acho que o teu livro trata de todos os outros elementos. Porque as personagens estão colocando o livro num lugar de destaque no imaginário coletivo, né? Mesmo que seja de um outro lugar, eles estão, né, vendo que aquilo é um instrumento, né, de emancipação ou de, pelo menos, né, de ampliação dessa capacidade de interferir na vida, né? Né, tem esses elementos todos, né? Inclusive a questão do acesso, uma vez que se pensa em fazer uma escola, né? E se força, se trabalha para isso, para fazer uma escola. Então eu vejo que esses 4 elementos estão colocados ali né, de uma política abrangente de leitura. Agora, o quinto, que é o preço do livro, nós estamos diante dessa barbaridade. Eu queria te ouvir sobre, né, a volta da taxação, né, de imposto sobre o livro, que já PIS, COFINS, PASEP já foram tirados lá em 2004, né? Eram cerca de 9% na época, né? Eu fui trabalhar no Ministério da Cultura em 2005 e nessa época na política de leitura, né? De livro e leitura. E agora volta, né, com 12% essa proposta, né? Com essa alegação absurda, né? Sem nenhuma enfim, o que eu queria era te ouvir sobre esse tema, porque eu acho que é importante a gente falar sobre essa questão de que o pobre não gosta de ler, né? Então, Absurdo, né? É um absurdo, Jefferson, imagine. Você falou de suas origens, né? As minhas origens também
são muito humildes. E eu nunca Uhum. soube disso, né? Que pobre não lia Pois livros. é. Muito pelo contrário, né? Acho que nas adversidades é que a gente vai encontrando possibilidades de transcender, de superar certas mazelas e Exato. dificuldades, né? Ainda que isso seja um processo muito injusto, muito desigual, que nem todos têm acesso ainda assim, né? E eu recordo assim que a minha casa não tinha livros, né? Os únicos livros que tinham eram 10 volumes de uma enciclopédia da editora Abril, que pertencia à minha mãe. Não tinha livro porque não tínhamos mesmo Uhum. recursos para comprá-los. Sim. E eu tinha um vizinho que estudava numa boa escola e ele fazia empréstimos na biblioteca dele e levava o livro para mim. Eu passava a noite, à tarde, lendo, devolvia ele no dia seguinte, ele trazia outro livro e assim eu fui Uhum. me tornando leitor, né? E alimentando esse desejo de escrever também. É Sim. inimaginável a gente pensar que o livro, o objeto livro, só seja um objeto de interesse de uma classe abastada. Eu acho que as pesquisas contrariam isso, né? Claro. As pessoas que a gente conhece, as redes sociais contrariam isso o tempo todo. Uhum. E taxar livros é um crime, né? É uma barbaridade. Você está Uhum. sonegando conhecimento, está sonegando a educação às pessoas, porque ler é uma forma de se educar também. Claro. Então, o governo já não faz a parte dele, né? Que a parte dele seria uma política de promoção da leitura, de formação de leitores, de Sim. adquirir livros para quem não pode comprar, né? Afinal, os livros são produzidos por editoras particulares que precisam pagar os seus funcionários, né? Há custos na produção, precisam remunerar o autor com uma pequena parte também. E então, essa compra já deveria ser feita pelos governos, né? O Claro. acesso à leitura deveria ser fomentada pelo Estado brasileiro, e não é. Além Uhum. disso, irão taxar os livros, querem taxar os livros, né? Com a desculpa que, que é de discordância da maioria das pessoas, que o livro é um objeto de interesse de uma classe abastada que pode pagar imposto. Isso não é uma verdade. É uma desculpa esfarrapada para, mais uma vez, subtrair a possibilidade de educação e de leitura das classes mais pobres. Só Uhum. para você ter uma ideia, Jefferson, eu cheguei a acompanhar um programa que existia, né? Nesse mesmo período que você trabalhou lá no Ministério da Cultura, tinha um programa voltado para as comunidades, Sim. assentamentos rurais, né? Do Que era MDA, chamado né? Arca das Letras. Claro. E era uma arcazinha que tinha cerca de 200 livros e ali se fazia um treinamento com uma pessoa da comunidade que seria responsável pelo empréstimo, né? Então treinava aquela pessoa a orientar que tipo de livro poderia ser lido por crianças, né? Poderia ser Uhum. lido por adultos. E chegou nas áreas mais remotas do país. Você É. chegava às vezes numa comunidade que sequer tinha energia elétrica, porque naquele momento o Luz para Todos, né, ainda estava caminhando, mas tinha ali uma arcazinha com os livros para as pessoas lerem, e É. essa arca era renovada, recebia livros novos de vez em quando. Isso acabou, né? Ou seja, e aí eu perguntava sempre onde eu chegava, e o interesse das pessoas, pegam muito livros Sim. emprestados, levam, trazem. Ou seja, isso é uma desculpa Claro. que não procede, né? É. É algo mentiroso e a gente precisa levantar nossa voz contra essa mentira. É claro. Muitas dessas arcas viraram bibliotecas em pouco tempo, porque Sim, viraram semente, eram sementes de acervos maiores. E isso é sim, muito importante. Depois nós criamos, enfim, outras ações, essa foi do MDA, né? Mas tem várias coisas interessantes. Mas os sim, pontos de leitura, por exemplo, né? Que era exatamente nesse sentido. Mas nós falamos de leitura, nós falamos de livro, e eu queria falar um pouco também sobre uma coisa que é uma emergência de uma literatura brasileira contemporânea, né? Eu queria, assim, por exemplo, vamos falar assim, pessoas como, né, o Jefferson Tenório, né, você, enfim, né, a,
Conceição Evaristo, enfim, muitas outras figuras. Eu vou até incluir umas outras figuras, por exemplo, né, o Luiz Rufato, de uma origem que é parecida no sentido do acesso ao livro, né? Figuras que não estão assim dentro de uma casa né, com uma biblioteca, não é mais aquilo. Eu aprendi a ler na biblioteca do meu pai, eu tive acesso a todos os Sim. livros em francês e tal. Não, né? E que é mais ou menos essa tua experiência, que é a minha também, e que é a de muitas outras pessoas. Eu acho uma coisa muito interessante, né, que é a qualidade literária, a qualidade do tecido mesmo, entendeu? A qualidade estética, formal, né? Não apenas de documento, não apenas, né, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista né, econômico, do ponto de vista histórico e tal, mas está além disso, né? Como é que tu está vendo essa literatura, né, brasileira contemporânea que está chegando? Qual é a tua opinião, né? Minha opinião é a melhor possível, né? Eu tenho visto uma diversificação da nossa literatura, ela tem se multiplicado e se diversificado com uma potência muito grande, principalmente nos últimos anos. Eu falo, Jefferson, porque há 20, 30 anos eu tinha dificuldades, né, de encontrar livros que dialogassem com minha realidade, né? É claro, encontrei muitos, li, mas durante um tempo parece que a literatura esteve restrita a um nicho, né, de pessoas que viviam no eixo do país, a uma classe média branca, né, que Uhum. vivia numa situação mais privilegiada que a maioria da população. E eu senti essa ausência, né? Eu pensava assim, nossa, a literatura, durante muito tempo, ela representou essa diversidade, né? Que o Sim. nosso povo tem, né? Somos um país multicultural, formados por muitos povos, de muitas etnias, muitas Uhum. origens. E isso, de alguma forma, não estava espelhada na nossa literatura, né? Não estava espelhado na nossa literatura. Uhum. E hoje eu vejo essa diversidade. Parece que as editoras, as grandes editoras, têm se atentado para Sim. isso, né? Têm criado editorias, né, para cuidar dessa diversidade. As Uhum. pequenas e médias editoras sempre tiveram portas abertas para esses autores, né? Então a Sim. maioria conseguiu se lançar dessa forma, né? Em Uhum. pequenas editoras que sempre estiveram atentas a essa diversidade. A Conceição Evaristo, por exemplo, ela publicou em pequenas editoras e é publicada por uma média editora até hoje. E ela tem um compromisso ético, né? Ela disse, não, eles que abriram portas para mim, porque ela já recebeu convites de grandes editoras para Uhum. publicar, mas ela permanece lá. Ela disse: eles abriram porta para mim e é um compromisso ético que eu tenho com eles. Mas eu vejo com muito, assim, acho que com muito otimismo esse cenário, Jefferson, de diversificação da nossa literatura. É, é, ela está se aproximando dessa diversidade que nós somos, Sim. né, como país. Essas múltiplas origens têm dialogado com isso. Isso é muito importante. Uma Ainda coisa. falando sobre leitura, Jefferson, Aham. você lembrou, a gente falou da Arca das Letras, e eu estava lembrando, se a Carolina Maria de Jesus não tivesse lido, ela teria escrito, Pois e é. ela escreveu uma obra atemporal, né, que completou 60 anos ano passado, falando apenas de Quarto de Despejo, porque ela Uhum. publicou outras Sim. coisas, 60 anos e é um livro ainda muito vendido, é um livro que fala diretamente ao Brasil, né? E ela só fez isso porque ela só pôde fazer isso porque quando ela era empregada doméstica, ela recebia dias de folga e às vezes ela pedia para ficar na biblioteca do patrão dela. Uhum. Eu vi a filha da Carolina falando isso algumas vezes, né? Então ela Uhum. ali teve contato com autores, né? Ela pôde pensar a escrita dela, ela pôde pensar a literatura dela. E isso culminou na obra, né? Na obra da É. Carolina Maria de Jesus. Daí, voltando a falar, né? Da importância, dizer que leitura, livro, é algo que só interessa aos ricos, isso é uma grande mentira, né? É uma grande mentira.
A gente fez uma live na Quadra Amarelo, eu e o Jefferson Tenório, sobre a Carolina, só praticamente, né, do ponto de vista da escrita, do ponto de vista técnico. Sim. Os inúmeros recursos técnicos, né, impressionantes, né, de descrição, de criação, é uma Fluxo de narrativa. consciência. Sim. Então, né, e é uma aula, ou seja, a capacidade de expressão simbólica de qualquer pessoa, né, obviamente, né, ela tem muito mais condições de se ampliar, né, a partir desse tipo de contato, né, do contato com né, com um livro, né, com longos encadeamentos lógicos. Eu acho que essa é uma questão importante. O livro, né, ele te possibilita um longo encadeamento lógico, uma crítica da razão pura, por exemplo, para pegar uma coisa, né, que é da minha área, da filosofia, né, ou um longo encadeamento estético, né. Ele é fundamental para que a gente também saia da superficialidade, né, e consiga ampliar nossa capacidade de intervenção. Mas a questão principal é qual é a forma, né? A forma, como é que eu me expresso, eu faço a minha literatura. Isso eu acho que foi, né, que é o grande avanço nos últimos tempos que eu tenho visto na literatura brasileira contemporânea, né? Mas uma coisa que eu queria dizer né, uma curiosidade, tá? A curiosidade da relação da prosa com a poesia no Brasil, mas principalmente a partir de dois títulos, tá? Que vêm diversos né, da poesia né, brasileira e que foram super importantes. Né, lá no final dos anos 90, né, que Eles Eram Muitos Cavalos, né, do Rufato, Sim. né, Da que é Cecília Meirelles, né? Cecília Meirelles, né, o romanceiro da Inconfidência, né, e Torto Arado, né, né, que aí Foi retoma, né, lá para o passado, para o oitocentista Tomás Antônio Gonzaga, né? pois é, entendeu? Mas que fonte, né, interessante de relação, eu acho, né, e que torna esse diálogo. O Paulo Scott, por exemplo, diz uma coisa interessante. Eu praticamente não leio prosa, eu leio poesia. Quer dizer, eu não sei como é que ele está agora, mas faz um tempo que exatamente eu gosto de ler poesia. E eu acho isso uma riqueza da literatura contemporânea, esse diálogo. Como é que tu vê isso? Ou é viagem Eu minha? não tem um diálogo, sim, profícuo, né? Não apenas com a poesia. Por exemplo, sou leitor voraz de poesia, adoro descobrir novos poetas, tenho meus Uhum. poetas de predileção, né? Acho que a poesia, eu costumo dar um lugar de destaque à poesia, porque eu acho que ela merece, eu digo, a poesia é a alma da literatura, né? Ela é Uhum. aquela, é a Claro. alma, está despida de tudo, né? Está despida do desnecessário, ali só tem o estritamente necessário, né? É tudo estritamente necessário ali. Então eu tenho uma relação muito prazerosa e muito profícua com a poesia. Mas não só com a poesia, a gente falou da poesia, mas eu acho que a nossa literatura, a literatura contemporânea, dialoga com muitas expressões artísticas, né? Tem uma influência do audiovisual, tem uma Sim. influência de outras expressões artísticas, do cancioneiro, da música, né? Ou seja, a Uhum. harmonia, a musicalidade também vão transfigurar, vão aparecer nos textos literários do nosso tempo. Existe Uhum. essa influência e que culmina numa literatura que está sempre se reinventando, né? Sempre trazendo coisas novas, sempre agregando, se alimentando de outras expressões artísticas também, Jefferson. É. E a O, poesia, a gente estabelece um contato muito profícuo com a poesia. Eu sou leitor de sempre, né? Sempre tem um livro de sim. poesia na minha cabeceira. E aí, nos momentos que eu preciso fazer uma pausa da prosa, eu volto à poesia e tenho um interesse imenso em Uhum. muitos poetas, né? E o Brasil é um celeiro grande, de grandes poetas, É impressionante. canônicos e ainda grandes poetas que têm surgido no nosso tempo, né? Uhum. No nosso meio contemporâneo. Uhum. A questão Uma vez eu conheci um pessoal da Embaixada da Espanha que dizia o seguinte: o, tinha que ser estudada a relação do brasileiro com a música popular, no seguinte sentido: a educação sentimental do brasileiro não é feita pelos livros. A educação sentimental dos brasileiros é feita
né, pela música popular. E em todos os níveis, assim, em todos os lugares, inclusive, entendeu? Isso é uma coisa muito interessante também, né? Um aprendizado sobre escrita Verdade. com isso, né? Com essa E não força, né? surpreende que o Bob Dylan tenha levado o prêmio Nobel, né, há alguns anos. Eu acho que há Sim. a literatura mais, uma das formas de literatura mais antigas, né, são as trovas. E as trovas Uhum. eram cantadas, né, elas eram recitadas com ritmo, né, com força, eram cantadas. Um rap. E eu fico lembrando, Jefferson, meu pai, por exemplo, não era um leitor, né, lia jornais e tal. Ele não era um leitor, mas ele tinha um grande apreço pela música e pelo Uhum. cancioneiro popular. E eu lembro assim, ele ouvia com muito afinco, e todos nós, por tabela, ouvíamos também. E Uhum. isso me fez pensar a literatura também a partir dessa interseção com a música, né? Eu vou levantar aqui, vocês vão me acompanhar, Ah, porque eu tenho alguns bichinhos em casa e o gatinho que estava escondido acordou e está pedindo para sair. ah, tá. Bacana. Estamos aí acompanhando. Olha só, eu quero te falar o seguinte, Tamar, só para a gente ir indo para o nosso final aqui. Eu acho que tem uma coisa muito interessante que está presente no Torto Arado e que gera um conflito que é uma coisa importante também, que é a questão do encantamento. Esse mundo encantado, né, desencantado pela modernidade, né, a gente não vamos filosofar muito, mas se a gente entrar num Weber, por exemplo, né, que é essa questão, né, da racionalidade instrumental que acaba, né, desencantando o mundo, né? Então, na ética protestante, o espírito do capitalismo, né, essa é uma instauração de desencantar o mundo, né? E que vai tendo suas consequências. A consequência de uma racionalidade instrumental que se expressa, de uma modernidade, digamos, né? Tá vendo que eu fiz uma coisa circular aqui que é exatamente ligada ao seguinte: o aparecimento, né, do meio para o final do livro, acho que mais para o final, meio para o final, que aparece uma figura já um pastor, né? Né, Sim, é quase como uma figura vindo desse lugar, né, do lugar, né, de uma ética protestante, não é? Mas já de uma outra coisa, que é tipo, ele está acreditando naquilo ali, né, e trazendo uma nova perspectiva de pensamento mágico, uma nova perspectiva de pensamento mágico para um lugar que está ali nutrido por um pensamento mágico próprio, né? Como é que tu vê essa sim. relação que está colocada ali? Acho que eu tentei aproximar essa história da realidade, Simples, Jefferson. né? Tentei aproximar do que eu observava do mundo real, né? No mundo real. E encontrei no meu caminho muitas comunidades, por exemplo. Eu vivo na Bahia, que é um estado que tem Uhum. uma grande profusão de expressões culturais originárias da África, né? Dentre Sim. elas a religião, as religiões de matriz africanas. E ali no livro aparece uma expressão religiosa de matriz africana, que é tributária da matriz africana, que é o jare. Uhum. E, e eu observei que muitas dessas comunidades negras, com o passar do tempo, têm se tornado evangélicas, né? Uhum. Ali eu tentei mostrar um tanto a forma como se dá essa aproximação, Sim. né? Tentei não fazer julgamentos, porque eu conheço comunidades inteiras onde as pessoas professam a fé evangélica e isso não, de Sim. alguma forma se é, se fundiu a identidade deles, né? Porque Sim. nenhuma tradição ela imutável, né? As tradições elas vão se modificando com o tempo Claro. também. Mas muitas vezes esse primeiro contato ele se dá de uma maneira muito violenta, né? De uma maneira que o que permanece ali, o que não pode ser explicado pela racionalidade ocidental, é Uhum. tido como algo primitivo, inferior, né? Então há uma relação de hierarquia entre as expressões religiosas.
E muitas vezes esses grupos chegam nas comunidades com esse aporte violento. Então eu quis fazer um retrato que se aproximasse do mundo real Uhum. e falasse um pouco dessa fricção, né, que Sim. ocorre quando o novo encontra ah, o que está estabelecido em determinado lugar, né, e isso tem sido recorrente. Uhum. Mas eu gosto de pensar, Jefferson, que e ali a gente tem alguns elementos que nos fazem pensar numa literatura mágica, né? Ou algo que se Sim. aproxime do realismo mágico. Mas essa é uma outra ideia que eu refuto, porque eu fico imaginando também que todas as expressões que estão ali representadas, elas fazem todo sentido para as personagens. Então, eu Claro. encontrei várias pessoas que falam, que se comunicam com espíritos, né, ou com outras dimensões e creem absolutamente naquilo. E mesmo que eu não creia, ou mesmo que eu não guarde essa crença, é preciso que a gente compreenda e respeite essa expressão, né? E que é uma cosmovisão de mundo, a minha não é superior nem melhor do que a de ninguém. A de ninguém é superior e melhor que a de ninguém. A gente precisa se colocar no lugar do outro. Então, enquanto eu escrevo, eu também faço o exercício, né, de me colocar no lugar das personagens. E acho que quando Uhum. os leitores leem, também fazem o mesmo, né? Eles fazem esse exercício de se colocar no lugar das personagens. Porque literatura, né, o livro nos oferece essa possibilidade. A literatura a gente faz um trato ali com o autor e com as personagens e durante um tempo a gente troca de vida, né? A gente vive aquelas vidas, pelo menos Sim. durante o tempo da leitura. E é algo muito Claro. poderoso, né? Uhum. Que permite a alteridade, que cria empatia. É assim que eu percebo. E acho que por isso também essa versão da história, né? Isso que você citou, é narrado dessa forma, né? Ao confronto. E a todo momento a gente vai se confrontar com isso, né? As tradições, as ditas modernidades, né? E disso vai nascer algo novo. Uhum. Essa questão da empatia que tu coloca, né, muito bem e que, de uma certa maneira, está numa quase que uma fé, né, na literatura. A possibilidade né, de falar com o outro, de chegar até o outro, de comover, de mover o outro. Né? Tu atribui a esse elemento o sucesso gigantesco de Torto Arado? As pessoas estão se emocionando porque tem empatia dentro, tá construída de maneira a gerar essa empatia? Acho que essa pode ser uma das explicações, Jefferson, mas não é a única, né? Claro. A gente entende pouco eu entendo pouco de mercado literário, né? De mercado livreiro, dos percursos que um livro faz, os caminhos que o livro faz. Mas o que eu reflito justamente são as leituras, né, que me chegam, as impressões dos leitores. E o que eu Sim. posso dizer é que o bom da literatura, e aí não é Torto Arado, nem um ou outro livro, mas a literatura nos permite essa perspectiva de viver a vida do outro, né? A gente Uhum. comunica histórias, a gente comunica experiências humanas distintas, então a gente é capaz de se emocionar com uma vida narrada numa cultura completamente diversa da nossa, como a do Japão ou de Sim. algumas regiões mais remotas da África, e porque ali há algo muito humano, né? Algo que diz respeito a todos os humanos. Claro. E são sentimentos, né? Sentimentos muito humanos. Então, se a gente pensar, eu não gosto de pensar sobre o romance Torturado, que eu acho que o autor deve manter uma certa distância, né? Ele escreveu e o resto cabe à crítica e aos leitores. Mas se a Uhum. gente for pegar, se eu for pensar nos livros que eu li e que me marcaram de alguma forma, aqueles livros comunicavam algo muito precioso da experiência humana ou falavam de liberdade, ou falavam de Sim. identidade, ou falavam
de sentimentos, né, de questões universais que nos tocam, a precariedade da vida, o limite da existência, muita coisa. Você que veio da filosofia, né, há muitas questões filosóficas Uhum, que cercam a nossa leitura literária, né, que emergem da nossa leitura literária. E eu acho que essa identificação com esses sentimentos é que faz a literatura algo universal, que pode ser comunicado e capaz de comunicar, né, coisas relevantes sempre, né? uhum. Então, só para a gente dar um fechamento aqui no nosso, né, papo ninja maravilhoso, né, de hoje, com Itamar Vieira Júnior, esse Dia Mundial, né, do Livro. A gente está marcando esse Dia Mundial do Livro, querendo mostrar aí a relevância, né, desse instrumento que às vezes a gente acha que já é uma coisa do passado, mas que não, né? A gente precisa, eu acho que a gente está nesse lugar, inclusive, né, de conectar, né, a cultura do livro, né, a cultura, essa leitura, né, essa leitura individual, essa leitura, né, que é uma leitura solitária, com essa leitura solidária que está vindo, né? E esse vai ser o último momento de encontro de quem foi formado dentro de uma cultura do livro, né, com aqueles que já estão chegando só, né, ou chegando já numa outra frequência, né, que é o digital. E é um momento muito importante, então, e muito rico, e é isso que a gente está fazendo também, né, com, né, essa série, com as, né, escritas ninjas. A gente está Quadro Amarelo e Mídia Ninja, né, né, fazendo esse trabalho, né, de pensar, de Essa refletir parceria sobre... louvável, né? Essa parceria Exatamente. Então, e essa importante, né, ação aí que acho que vai fazer bem para muita gente, para todo mundo que, né, se aproxima um pouco mais aí do mundo da leitura. Queria que tu se despedisse então, fizesse a gente fazer uma finalização aqui. eu quero agradecer, Jefferson, pela conversa, né? É sempre muito bom falar sobre livro, falar sobre literatura, compartilhar minhas impressões, compartilhar nossas impressões, né, com quem Uhum. nos assiste. Acho que é um momento muito difícil, muito delicado que nós temos passado. E a leitura tem sido uma âncora, né? A literatura tem sido uma boa âncora, nos permitir atravessar esse tempo. E o que a Uhum. gente puder fazer para fortalecer a literatura, a leitura, né? A educação da população, da nossa população, a gente deve, sem medir esforços, né? Nem que seja uma hora de conversa para falar e promover livros, a gente faz isso. Então eu Claro. quero agradecer a audiência, a Mídia Ninja, ao Jefferson pela conversa. Maravilha. Muito obrigado e boa noite a todos, né? Viva Boa o Dia Mundial do noite. Livro, viva a leitura, o livro, né, e a literatura. E sigam, então, a gente lá no Quadro Amarelo, @Quadro Amarelo aqui no Instagram e www.quadroamarelo.com.br, o nosso site, né, que é uma plataforma de escrita criativa. Valeu, pessoal. Até a semana que vem, então. Um Tchau. abraço. Valeu, Tchau. Tamar. Brigadão. Tchau.